Engraçado, né? Os plantonistas já estão sabendo aí há mais de 10 dias que o FBI está na cola do Bolsonaro, do Ossef e da família Cid. Mas agora a imprensa começou a mostrar também, agora saiu no Globo News, saiu em outros canais, aí olha, o FBI vai colaborar com a Polícia Federal, inclusive mandar para a PF dados da investigação que já está ocorrendo nos Estados Unidos. Tá só aí, tá só esperando que a Polícia Federal envie o pedido de cooperação que foi adiado por conta dos celulares do Ossef, que tem muita coisa ali. Tá, porém, isso não é a única coisa que preocupa a família Bolsonaro. Quando eu tiver mais detalhes aí sobre o que está rolando com o FBI, eu dou mais detalhes aqui, muito provavelmente antes do resto da imprensa. Porém, no caso do Bolsonaro, o que mais está preocupando ele no exato momento é que ele tinha um muro de silêncio em volta dele. Como assim, Thiago? O Bolsonaro, ele entendia o seguinte, olha, a Polícia Federal, ele não imaginava o caso do FBI, que causou desespero também. A Polícia Federal pode me investigar, mas nunca ninguém vai me delatar. Todos os meus ajudantes, todo mundo que estava no meu entorno é 100% leal e esse pessoal não vai falar nada contra mim. Pois bem, então ele pensou, tem um muro de silêncio que me protege aí das investigações. Podem até conseguir indícios, provas, tudo mais, mas não vai ter um testemunho. Olha, eu vou falar, até meio burro aí o que o Bolsonaro pensava, porque muitas vezes a polícia não precisa de testemunhas para provar um crime. Tá? A maioria dos crimes aí são provados com provas A mais B mais C e não precisa de uma testemunha, de um delator nem nada. Tá, mas o Bolsonaro se apegava nisso. O que acontece é que quando você tem um muro aí, e ele racha, porque tem uma pressão muito grande, depois da primeira rachadura, para cair tudo, a coisa é muito fácil. Uma fonte da Polícia Federal, que talvez seja plantonista, porque o termo foi muito bom, falou para Natuza Neri do Globo News, falou o seguinte, olha, a casa, quando divide, a casa cai. Então, se rachar, a casa cai. E o que acontece é que agora dividiu. O Tenente Coronel Cid começou a falar sobre o Bolsonaro e nas 24 horas de depoimento que ele deu aí nos últimos 5, 6 dias, o Tenente Coronel Cid começou a falar sobre esquemas financeiros da quadrilha bolsonarista, dessa organização criminosa chefiada por Jair Bolsonaro. Olha, era isso que eu estava imaginando. Eu falei aqui nos últimos dias, eu falei, o Cid tá depondo, falei até na quinta-feira, falei, o Cid tá depondo aí, no momento que eu gravei o vídeo, já eram 7 horas, tá depondo faz 7 horas na Polícia Federal, tenha certeza, ele não está falando sobre joias. Ele está mostrando tudo que ele tem sobre todos os casos possíveis e imagináveis, e aí a Polícia Federal vai escolher o que pode ser feito aí, se dá para fazer uma delação ou não. Logo depois, eu falei isso na quinta-feira, aqui o vídeo foi ao ar 7 da noite. Sexta-feira de manhã tá a informação na Globo, no Metrópolis, olha, o Cid está em pré-delação. Ele enviou tudo o que ele tem para a Polícia Federal. Novamente, plantonistas ficaram sabendo antes. Pois bem, uma parte que eu falei aqui, sem entrar muito em detalhes, era que o Tenente Coronel Cid podia dar detalhes sobre toda a parte financeira, porque era ele quem gerenciava, ele era o tesoureiro aí dos esquemas de corrupção do Bolsonaro. Só que, quando um começa a delatar, tem uma teoria que eu expliquei aqui faz alguns meses. Também no caso das joias, quando foram presos seis ajudantes do Bolsonaro e estava preso na época o Anderson Torres, eu falei, agora vai começar a ver quem delata primeiro. Por quê? Porque tem o Anderson Torres, que é de um núcleo bolsonarista, e tem aqui 6 ajudantes do Bolsonaro. E aí a Polícia Federal trabalha com uma teoria que foi estudada por décadas por polícias do mundo inteiro, que é quando um delata, o outro vai ter que delatar também. Por quê? Porque senão a situação desse aqui vai se ferrar. Então a Polícia Federal está numa coisa boa aqui, está numa situação muito boa. Na época, o Anderson Torres cantou alguma coisa, a Polícia Federal fez uma operação de busca e apreensão e horas depois saiu a soltura do Anderson Torres, que estava ali, ele estava pedindo já fazia meses para a Polícia Federal e não conseguia. Aí você vê, que coisa, né? Que será que falou Anderson Torres? Aí ficaram os outros. Quando o Cid começa a falar que vai confessar, que vai delatar, o advogado diz que não é delação, que nem... O advogado do Cid, ele disse que o que ele fala para a imprensa não se escreve, o que ele fala para a imprensa não tem valor nenhum, que ele pode mudar de versão 30 vezes. Aí ele diz, logo depois ele dizer, olha, o que eu falo para a imprensa não vale nada, ele diz para a imprensa, não, mas o Cid não falou nada do Bolsonaro, não. Ele ficou lá 24 horas falando de quem? Da Shakira? Não falou do Bolsonaro, falou de quem?
É óbvio que ele falou do Bolsonaro. Pois é, e não só do Bolsonaro, mas de tudo. E agora as fontes começam a vazar. Olha, ele começou a mostrar ali como funcionava a organização criminosa, porque expliquei aqui, eu, nos últimos dias, é a mesma organização criminosa, em todos os crimes diferentes, crimes até em esferas diferentes, crime em esfera financeira, um crime ali contra o Estado Democrático de Direito, crime aí envolvendo transporte de bens, no caso joias, são crimes diferentes, você pode ver que o planejamento do crime é diferente, a execução é completamente diferente, uns maiores, outros menores, mas uma coisa não muda, é o mesmo chefe da quadrilha, quem faz ali a parte financeira são os mesmos 2 ou 3 nomes, quem faz a parte mais de executar o crime são sempre os mesmos, tem as funções definidas, tem tudo definido, hierarquia definida, então é uma quadrilha, é uma organização criminosa, 8 a 10 anos de cadeia. Tá, 8 a 10 anos de cadeia, saiba disso. O Tenente Coronel Cid começou a explicar para a Polícia Federal isso. Quando ele começou a explicar, os outros falaram, epa, ferrou. Então tem um sargento que está preso, que faz uns 2 meses ele falou que poderia delatar. Ok, aí morreu o assunto. Morreu o assunto, tal. Agora, esse sargento também começou a falar mais para a Polícia Federal em depoimentos, veja, no caso aí da vacinação. Ele não está aí diretamente no caso das joias, não era um dos 8 aí que estavam depondo. Porém, desses 8 que estavam depondo aí, o que aconteceu? O Marcelo Câmara, que era aí quem cuidava do acervo presidencial, ele não falou nada, ficou em silêncio, ainda está com o Bolsonaro. Porém, o Osmar Crivellati, que aí sim, tenente do Exército, que não está preso, Osmar Crivellati não está preso. Pegaram celulares dele, pegaram documentos, tudo mais, mas ele não está preso ainda. O Osmar Crivellati começou a falar. E segundo aí o que saiu na imprensa, o que ele fala corrobora com tudo que o Cid falou nos últimos dias. Então o Tenente Coronel Cid explicava, imagina que ele monta ali um quebra-cabeças de como funcionava a organização criminosa. Aí quando era perguntado ao Osmar Crivellati, olha, era assim, 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 ele confirmava. Realmente era assim. E quem fazia não sei o que, realmente era fulano. Aí viu o nome e batia com o que o Cid falava. E no caso tal, foi assim como? Aí ele falava, claro que o Osmar Crivellati tentava falar de maneira que, sem ele confessar o crime, ele ainda não é um delator, ele não está preso, ele não vai confessar. Mas, pelo que ele falava sobre organização criminosa envolvendo aí o Bolsonaro, essa quadrilha, tudo que ele falou corroborou com o Cid, e a Polícia Federal já vê o Osmar Crivellati aí como um pré-delator. E ó, veja, um cara que não está preso ainda, e que parece que é o menos tonto, né? Porque ele, se eu contar tudo, antes de eu possivelmente ser preso e fizer uma delação premiada, talvez eu nem vá preso. É isso que talvez passe pela cabeça do Osmar Crivellati. Ó, o Cid, ele pode delatar, ele pode entregar tudo que ele tem contra o Bolsonaro, se ele fizer o melhor acordo de delação premiado da história, aquela que nem os corruptos do Sérgio Moro, que ele pegava ali o dinheiro do pessoal que pagava propina via advogado para ele e para a esposa, nem aqueles conseguiam um acordo tão bom. Se ele conseguiu o melhor acordo, mesmo assim, ele já está preso faz quase 4 meses aí. Está preso já faz 4 meses. Não volta. O tempo não volta, esses 4 meses não voltam. Osmar Crivellati pode acabar aí sem nem ser preso se delatar. Quem sabe? Acredito que todos acabarão presos, mesmo os que delatem, por algum tempo. Tá. Além do Osmar Crivellati, olha só o que aconteceu. O Ossef começou a falar. O problema do Ossef, que está apavorando o entorno do Bolsonaro, é o seguinte. Primeiro, ele é imprevisível, mas o maior problema é que o Ossef é muito burro. Muito, muito, muito burro. Não é à toa que ele tem um apelido de Océfalo. O Océfalo... o Océfalo não tem cérebro, né? Ele foi para a Polícia Federal para tentar salvar o Bolsonaro de determinada maneira, só que toda vez que ele tentou salvar o Bolsonaro, ele piorou a situação. Então, tem gente que eu vejo em inúmeras situações na vida, talvez na sua vida, você se lembre de situações em que alguém tentou te ajudar, mas acabou te atrapalhando. E aí, às vezes, a pessoa tenta te ajudar e te atrapalha indiretamente, e às vezes diretamente. A tentativa da pessoa te atrapalha muito. Acontece. Alguns falam, o inferno tá cheio de gente com boas intenções. Eu não sei. Mas o que acontece é que o Ossef, nas últimas vezes que ele tentou ajudar o Bolsonaro, ele não atrapalhou, foi pouco não. Ele atrapalhou muito. E ele não atrapalha o Bolsonaro só juridicamente nas investigações e nos processos. Não. Ele atrapalha o Bolsonaro também na narrativa. Porque a narrativa do Bolsonaro vai para o espaço. Quando você fica sabendo que o Ossef recomprou o relógio, o Rolex, o bolsominion que defendia o Bolsonaro fica quieto.
O Bolsonaro foi depor na Polícia Federal, lembre-se você agora, porque a gente nem falou disso, porque é uma coisa que já normalizou pra gente. Não tinha um apoiador de Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Você escutou falar de alguma coisa? Nossa, os apoiadores do Bolsonaro. E você até falou, mas Thiago, é óbvio, ele não é nem mais presidente. Bolsonaro vai depois não ter um apoiador. O Lula não era presidente fazia 6 anos. Eu lembro quando o Lula foi depor para o Sérgio Moro, tinha mais de 200 pessoas lá em Curitiba, no frio, um frio do cão, e as pessoas estavam lá para o depoimento do Lula. Quando o Lula foi conduzido coercitivamente, ilegalmente pelo Sérgio Moro, ele foi depor na Polícia Federal no aeroporto de Congonhas. Em menos de 2 horas, entre a Polícia Federal invadir a casa do Lula ilegalmente e o levar para o aeroporto de Congonhas, nesse meio tempo aí, quando o Lula chegou lá, já tinha mais de 100 petistas na porta do aeroporto. Depois eram muitos petistas. Centenas de pessoas. A Polícia Federal foi lá com violência, tudo mais. Aconteceu isso. O Lula foi preso, nem vou falar do dia da prisão dele, que foi aquele mega evento lá em São Bernardo do Campo. Não. Foi feito o acampamento Lula Livre, eles pagavam lá, tinha toda a estrutura, ficaram lá 580 dias falando bom dia, presidente Lula, boa tarde, presidente Lula, e boa noite, presidente Lula. O Lula não ficou sozinho um segundo. O Bolsonaro não tem um apoiador no depoimento dele. Ah, Thiago, você vai falar, mas o Lula era inocente e o Bolsonaro não. Eu sei. Só que tem uma coisa, o apoiador do Bolsonaro, pelo visto, também está sabendo, porque não está indo lá apoiar. Você pode falar, mas Thiago, o Lula estava sendo perseguido, mas o Bolsonaro também disse que está sendo. Cadê os apoiadores dele? Não estou acreditando. Não estou mais acreditando que ele está sendo perseguido. Ou até falam a narrativa para não falarem que estão erradas. Esse é o nível do que está acontecendo. Além desses 3 aí, o General Cid falou. O General Cid falou sobre tudo do caso das joias, como foi o dinheiro, muita coisa que a Polícia Federal ainda não tinha. Para provar os crimes já tem, mas tem detalhe da investigação que não tinha. Pelo aí, o que estão dizendo, o General Cid deu todos os detalhes. Ó, foi assim, assado. E o General Cid está disposto a contribuir também com elucidação de qualquer outro crime que a Polícia Federal o pergunte. Então, ó, qualquer coisa aí, ele não vai sair falando crimes novos. Mas tem crimes aí que vocês querem, vocês acham que dá para colaborar? Eu colaboro. O General Cid também é outro que não quer passar nenhum dia na prisão. Ele quer acabar isso aí sem ser preso. O Cid está apavorado com a investigação que está ocorrendo nos Estados Unidos. A parte que vai mais apavorar a família Cid ainda não começou, que é quando chegarem os dados dos Estados Unidos. E quando a Polícia Federal também enviar, porque não tenha dúvidas do que será pedido em algum momento, dados para o FBI de investigações daqui, porque vão se cruzar essas investigações. Então, a coisa para o Tenente Coronel Cid, para a família Cid, vai ficar bem feia. Lembremos, eles compraram aí dezenas de milhões de reais em propriedades nos Estados Unidos durante o governo Bolsonaro. Uma família que não tinha uma propriedade nos Estados Unidos até 2019. Olha que o pai do General Cid, general, tudo mais, foi para a reserva, faz os negócios lá de militar, não tinha uma propriedade lá. O Bolsonaro vira presidente, eles começam a gastar 10 milhões aqui, 10 milhões ali, 5 milhões aqui. Peraí, de onde veio tanta grana? Além deles, o que se falou essa semana é que 3 integrantes da Polícia Rodoviária Federal realmente avançaram muito nas negociações por delação premiada. Então eles apresentaram coisas para a Polícia Federal. A Polícia Federal escolheu o que tinha. Isso, dá para fazer delação sim, se vocês tiverem mais detalhes sobre isso. Eles começaram a negociar, ó, então eu ganho o quê? O que vai diminuir na minha pena? Eu vou ser preso, não vou estar regime semiaberto, não vou, não sabemos quem são. Não vazaram nem se esses 3 estão presos ou não. Tá assim. Mas a Polícia Federal está praticamente fechando a delação. Acreditava-se que essa semana teria sido fechada a delação. Ainda nessa iam fechar a delação premiada, tudo mais. Porém, o que eu ouvi aí é o seguinte, estão na negociação. Não é que a Polícia Federal não sabe se é útil ou não, é útil. Mas o cara que vai delatar quer alguma coisa em troca, aí vai negociar. E essa negociação geralmente demora. Demora porque não é que sentam na mesa e ficam ali 2 horas. Eu quero isso. Não, eu quero isso. Como você vai pechinchar aí um preço num camelô? Não. Manda um documento, queremos isso. Aí analisa, olha, o policial fala com outro, aí analisam, tudo mais. Demora dias e dias e dias. Tem delações aí que demoram meses. Essa aí, pelo visto, vai ser fechada
provavelmente já na próxima semana. Seria nessa, então você vê que já está adiantada a coisa. Provavelmente já na próxima. Então tem 3 delações oficiais contra, eu falei essas, né? 3 oficiais contra o Bolsonaro, gente que vai realmente fechar delação premiada. Tem o Tenente Coronel Cid, que de acordo aí com pessoas, ele está na pré-delação e que ele está falando sobre todo o esquema financeiro. Quando ele fala sobre esquema financeiro, eu só lembro da Michelle Bolsonaro. Michelle Bolsonaro não entendeu o tamanho do problema que ela está enfrentando. A Polícia Federal não precisa de nada das joias, então serão outros crimes. Tem um crime aí da Michelle Bolsonaro que está flagrante aí pelas mensagens e que o Tenente Coronel Cid pode ajudar muito a elucidar. Ele também, Tenente Coronel Cid, pode ajudar muito a dizer, olha, esses 7 milhões e meio que eu movimentei na minha conta foram de... Ele pode ajudar nisso. Assim como o Osmar Crivellati, que movimentou também 3 milhões e meio, pode dizer de onde ele movimentou tanta grana assim nas contas dele. Então, eles vão, pelo que andar da carruagem aí, eles vão acabar esclarecendo tudinho para a Polícia Federal. Claro que tentando tirar o deles um pouquinho da reta aqui e ali, mas a parte de jogar tudo no colo dos mandantes, eles o farão. Apesar do advogado do Cid estar falando aí na imprensa, cada dia fala uma coisa diferente. Então prepare-se, viu? É por isso que está um desespero tão grande. A coisa tá cada vez pior. Assim que eu tiver informação aí do caso nos Estados Unidos, falo aqui para os plantonistas ficarem... Então fiquem bem atentos, viu? Para ficarem sempre informados. Eu peço a sua inscrição aqui no canal. Falou!